Chega mais próximo, vamos estar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu vou fazer sobre um estudo bíblico hoje. Estudo bíblico. Vou estar lendo aqui os temas, texto, tudo. Hoje o título é A Verdade sobre a Morte, né? Quando a pessoa morre, se aparece ou não aparece, então a gente vai saber da Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, né? Aqui tem um parágrafo que eu vou ler aqui, que diz: o que acontece a uma pessoa depois de da morte? As tentativas feitas para se responder a essa pergunta são muitas. E a maioria delas só consegue aprofundar a angústia e a tristeza que envolvem o assunto e aumentar a dúvida. Para uns, ao morrer, o indivíduo vai direto para o céu ou para o inferno. Para outro, ele será um espírito que encarnará sucessivamente em outros seres. Em meio a ideias conflitantes, necessitamos obter uma resposta produtora de segurança que só pode ser encontrada na palavra de Deus. Então, essas perguntas de algumas pessoas que têm dúvida, questionam. A primeira pergunta é: que material Deus usou para criar o homem? Né? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 7. Gênesis 2, capítulo 2, verso 7. Pó da terra e sopro em seu nariz, fôlego de vida, né? Lá diz assim a palavra de Deus, lá em Gênesis 2, verso 7. Gênesis 2, verso 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou na narina o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, de acordo com Gênesis capítulo 2, verso 7, o homem, o ser humano, passou a ser alma vivente. Certo? Deus criou um ser humano, Deus criou o ser humano, criou tipo um boneco, né, e supôs na narina um fogo de vida, como passou. Entendeu? E a segunda pergunta é: como a Bíblia se refere à alma? Tem Ezequiel, capítulo 18, verso 4, Gênesis 43, verso 27, e Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Todas as almas são minhas, portanto, alma significa pessoa viva, né? São muitos textos, por isso que eu vou citar aqui os capítulos, versículos, os livros da Bíblia, e você anote para conferir mais tempo, porque esse texto aqui está dizendo: a alma somos nós, seres humanos somos nós somos a alma, né? Então, a segunda pergunta é essa. Está em Ezequiel capítulo 18, verso 4, e Gênesis 46, verso 27, e Deuteronômio capítulo 10, verso 22. E a terceira pergunta é: o que acontece com a pessoa, alma vivente, quando morre? Né? O corpo volta a ser pó. Gênesis capítulo 3, verso 19. Né? Gênesis capítulo 3, verso 19. Espírito ou espírito, né? Fogo de vida, volta para Deus. Isso aí está escrito em Eclesiastes capítulo 12, verso 7. Eclesiastes. Memória entregue ao esquecimento, né? Eclesiastes capítulo 9, verso 5. Então, Ezequiel e Eclesiastes capítulo 9, verso 5,
Até o 10 fala também. Jó, capítulo 7, verso 9 a 10. Tem uns textos. Bom. Tem os mortos conhecimento de alguma coisa? Não. Não nos é possível ver ou falar com alguém que já morreu. Em tais manifestações, não é a pessoa morta que aparece, mas Satanás e seus anjos disfarçados. Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, lá fala que o que Satanás faz. 11, capítulo 11, verso 13, 2 Coríntios. Ele não deseja que entendamos que a oportunidade de salvação só existe enquanto vivemos. Então, a salvação só existe enquanto nós estamos vivos. A quarta pergunta é: quem unicamente possui a imortalidade? Né? Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 16. O único que possui a imortalidade é Deus. Só Deus que existe a imortalidade. Sob que condição o homem conservaria a sua imortalidade? Lá em Gênesis capítulo 2, verso 16 a 17, a condição era não comer do fruto da árvore da vida, do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, era obedecer a obediência de Adão e Eva que precisaria. O que o pecado ocasionou ao ser humano? O que o pecado nos levou? Lá em Romanos capítulo 5, verso 12. Em Romanos capítulo 6, verso 23, o pecado trouxe a morte, que por sua vez passou a todos os seres humanos, ou todo homem. Como Jesus considerou a morte? Como Jesus considerou a morte quando esteve aqui na Terra? Lá em João capítulo 11, verso 11 a 14, Jesus afirmou que a morte é um sono. João capítulo 11, verso 11 a 14. Até quando os mortos em Cristo permanecerão dormindo na sepultura. Lá em João capítulo 5, verso 28 a 29, diz também, lá em 1 Tessalonicenses 4, 16, até a segunda vinda de Jesus. Então, os mortos em Cristo Jesus, os que morreram em Cristo, vão permanecer até a volta de Jesus agora, na sua volta. A segunda volta de Jesus, segunda vinda, que vai ser em breve. Qual será a recompensa dos que participarem da primeira ressurreição? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53, receberão a imortalidade perdida no abrir e fechar de olhos. Então, esse é um dos textos, um estudo que confirma que as pessoas que morrem, ela não aparece. Porque tem pessoas que dizem, fulano apareceu e tal, mas a Bíblia não confirma ao contrário isso. Ela diz ao contrário, a verdade. Então, que Deus abençoe, que nós possamos, meditar um pouco mais na palavra de Deus. Um grande abraço, fique com Deus.